Tem gente que anda dizendo que eu sou um desigrejado. Pois bem, nesse vídeo de hoje vamos ver qual que é o conceito de igreja para que então possamos entender quem de fato é um desigrejado. E como Jesus nos ensinou lá no texto de João 10, é bem interessante perceber que ele diz que entra pelos apriscos e então chama suas ovelhas para fora. E as ovelhas que reconhecem a sua voz, elas vão sair desses apriscos que representam todos os sistemas desse mundo, inclusive o próprio sistema religioso. Então Jesus, ao chamar para fora, ele então faz delas aqueles que são eclesia, ou seja, chamados para fora. Então o conceito de igreja nasce disso, daqueles que têm ouvido a voz de Jesus e saído para fora do sistema. Agora pensa comigo, meu irmão. Se eu estava congregando em um lugar, e aí então Jesus me chamou para fora desse sistema, certo? E aí quando eu vou para o lado de fora, as pessoas que continuam lá do lado de dentro costumam me chamar de desigrejado. Mas pensa comigo na definição do conceito de igreja. Se a igreja de fato são chamados para fora, então na verdade não deveria ser o contrário. Um desigrejado é aquele que não foi chamado para fora, ou seja, aquele que insiste em estar dentro de uma Babilônia religiosa. Agora pensa comigo, meu irmão. Como de fato eu poderia deixar de ser igreja se igreja somos nós? Igreja não é um lugar. Então, uma pessoa que é desigrejada é uma pessoa que deixou de ser igreja para se tornar, por exemplo, um membro de uma instituição. Então, quer dizer que o próprio conceito de igreja, ele não tem a ver com lugar, tem a ver com nós mesmos. E é por isso que eu acho muito esquisito, né, quando as pessoas utilizam esse termo desigrejado para se referir pejorativamente àqueles que estavam congregando lá com um grupo de pessoas e deixaram de congregar. Porque parece ser um nome mais bonito do que desviado. Desviado pressupõe que o cara perdeu a salvação, se desviou de Cristo. Mas se a gente for analisar muito bem, olha só o que Jesus fazia o tempo inteiro. Quando ele chama os seus discípulos a segui-lo, de certa forma eles estavam tendo que deixar todo o sistema religioso para se dedicar e ouvir e praticar as coisas que Jesus ensinou. Então, nesse sentido, se cada uma dessas pessoas já tivessem seus grupos religiosos ou estavam acostumados a frequentar uma sinagoga, seja ela aos sábados ou qualquer outro dia da semana, quando Jesus chama essas pessoas, os discípulos dele, para segui-lo, de certa forma, o que Jesus está fazendo? Ele está desviando as pessoas dos sistemas religiosos. Então quer dizer, olha que coisa maluca, quando alguém sai de uma dessas igrejas, ela é chamada de desigrejada ou de desviada. Mas de fato, o que Jesus fez o tempo inteiro? Ele passou o tempo inteiro desviando as pessoas dos sistemas religiosos, fossem eles os grupos dos fariseus, ou dos saduceus, ou de qualquer outra filosofia ou grupo religioso. E é por isso que eu queria te ajudar, meu irmão, porque se existem pessoas que estão te acusando de ser uma pessoa desviada, ou se você se sente mal porque muitos te encaram como um desviado, saiba que Jesus entrou para dentro dos apriscos e de fato veio desviar as suas ovelhas desses sistemas desse mundo. Então, na verdade, ser um desviado pode ser um discípulo de Jesus. Só devemos então estar preocupados em saber estar desviados das coisas certas. Quer dizer, muitas vezes para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que se afastar das coisas desse mundo, o que inclui todo o sistema religioso. Mas isso não significa que estamos desviados do nosso Pai Celestial, das coisas que Ele tem falado com a gente, ou mesmo de Jesus, que continua falando nos dias de hoje e nos chamando a segui-lo, mesmo que isso venha contrariar todas as regras dos sistemas desse mundo. Então, espero que essa palavra não somente seja um conforto para você que tem sentido esse peso de acusação de uma consciência coletiva que foi implantada quando você, de repente, foi um frequentador ou ainda é um frequentador dessas instituições, e saiba que Jesus nos chamou para fora e é do lado de fora, nas pastagens, que ele vem constituir a sua igreja. A igreja que não nasce dentro de uma sinagoga religiosa. Na verdade, a igreja que nasce a partir do Espírito, que tem uma unidade a partir do Espírito Santo que desce sobre todos aqueles que
aguardam pelas promessas e que estão decididos a ouvir e praticar tudo aquilo que Jesus ordenou. E se você tem interesse em saber mais a respeito dessa unidade no Espírito, quer dizer, como que a gente pode ser igreja entre diversas pessoas que estão fora de um grupo religioso com reuniões e horários fixos, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!